A igreja celebra nesta quinta-feira a solenidade de Corpus Christi, corpo e sangue de Cristo. A Eucaristia, ela está sempre fundamentada na vida do cristão. Mas você sabe o que é transubstanciação, quando acontece, quando se pode comungar ou não? Então, algumas dúvidas recorrentes de todo cristão católico. E você quer saber elas? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Padre Antônio Claré, mas antes de começar a nossa conversa, Padre, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber a notificação. Ou mesmo você também pode fazer de copiar o link, compartilhar e mandar para os seus amigos, familiares, porque o assunto é bem interessante, né, Padre? E aí eu te pergunto agora, nessa semana, hoje, quinta-feira, solenidade de Corpus Christi. Qual a importância da Eucaristia na vida do cristão católico? Lucas, eu diria que não é apenas na vida do cristão, mas na vida de toda a igreja, né? Um grande santo definiu a Eucaristia como o sol da igreja. Ninguém vive sem o sol, né? A luminosidade dele, o calor. O que seria da terra sem o sol? Poderíamos dizer o que seria da igreja sem a Eucaristia, que é o próprio Jesus Cristo. Não se trata aqui de um simbolismo, de uma representação, mas como ele mesmo quis e disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então nós não temos outro caminho de interpretação das palavras do Senhor. E aqui prevalece a nossa fé. Nós acreditamos ou não acreditamos na palavra de nosso Senhor. Acolhemos essa palavra no coração com um gesto de profunda humildade, deixando-nos levar por ela, indo assim ao encontro do Senhor e fazendo com Ele uma experiência de vida, como Ele falou com os apóstolos, ou então nós nos fechamos e tomamos para nós aquelas palavras dos apóstolos que se afastaram de Jesus. É dura esta palavra, quem a pode seguir, quem a pode acolher? E aí eu pergunto ao o senhor mesmo agora acabou de citar, ali não é uma representatividade, né? Na hora da consagração é o corpo e sangue de Jesus. E aí eu ia perguntar ao senhor, é nesse momento que acontece a transubstanciação? Se você me permite, eu gostaria de começar citando aqui o capítulo 6 de São João, né? Que deveria ser amplamente meditado por todos nós no dia de hoje, Corpus Christi. Porque, ao que nos parece, Lucas, houve um caminho, né, em toda a Escritura Sagrada, em toda a Bíblia, preparando para aquele momento solene, ali na sinagoga de Cafarnaum, em que Jesus falou do pão da vida. E interessante que no capítulo 6, no primeiro momento, ele multiplica os pães, o que é relatado pelos evangelistas sinóticos. Quer dizer que é algo assim muito especial, né? A multiplicação dos pães. E depois, dada a importância desse fato, ele é colocado, portanto, pelos evangelistas. Agora, depois da multiplicação dos pães, onde Jesus provou o poder da sua palavra sobre a matéria, ofereceram a ele os pães, e estes pães foram abençoados e realmente multiplicados. Não queiramos buscar entender de outra forma. Os pães foram multiplicados e com aquele pão ele saciou a fome de uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. Tudo bem, assim que São João abre o capítulo 6. Depois Jesus nos é apresentado andando sobre as águas. Então a palavra dele não tem força só sobre a matéria, mas também sobre a natureza. Ele vem caminhando sobre as águas, os apóstolos o acolhem na sua barca, né, e chegam ao lugar desejado. Nosso Senhor tem poder. E ao chegar no lugar desejado, então ele faz aquele discurso sobre o pão da vida, do qual foi o sinal, aquela multiplicação dos pães, em que se alimentou uma multidão e ainda sobraram outros tantos pães.
Então, diante disso, nosso Senhor julga já preparado o terreno para falar sobre o pão da vida. Eu disse também que houve um caminho para a manifestação do grande mistério da Santíssima Eucaristia, porque no Antigo Testamento também nós encontramos, não é? Situações em que o povo de Deus se deparou com aquilo que nós hoje consideramos símbolos da Santíssima Eucaristia. O maná, por exemplo. O maná, não é? O pão que o povo comeu lá no Egito antes de iniciar a sua caminhada no deserto. Aquele pão e vinho que o misterioso sacerdote Melquisedeque apresentou a Abraão depois de uma batalha, né? Está lá Melquisedeque, sacerdote de Salém, que aparece e dá a Abraão para que ele ofereça a Deus pão e o vinho, o maná, como você diz, e tantos outros símbolos que nós encontramos no Antigo Testamento. Então a gente considera isso como se fosse um caminho. Tudo interligado. Né? Exatamente, tudo interligado, é uma cadeia, né? Até desembocar no capítulo 6 de São João, em que Jesus fala claramente: eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem come deste pão, eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. A gente imaginar isso, vamos falar assim, a grosso modo, vamos falar na nossa linguagem, né? Comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus, pode nos causar até um constrangimento, né? Então, por isso que na última ceia, nosso Senhor dá a resposta para os apóstolos. Aquilo que eles talvez tivessem dificuldade de entender nas palavras de Jesus, na última ceia torna-se muito claro. Quando ele, ao se despedir dos seus apóstolos, ele apresenta então o seu testamento. Então ele se ausenta um pouco do ritual utilizado pelos judeus na última ceia, né? Lava os pés dos discípulos e, em determinado momento, ele toma aquele pão e pronuncia as palavras da consagração. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, isto é o cálice do meu sangue. E pede que seja feito em memória dele até que ele volte. Ali institui a Eucaristia. Institui a Eucaristia. Muito bem. Na Santa Missa, você já vai me fazer uma outra pergunta, com toda certeza, e já ia fazer antes, e eu lhe cortei, a transubstanciação. O momento da transubstanciação, como nós percebemos na celebração da Santa Eucaristia, é justamente o momento em que o sacerdote impõe as mãos sobre as oferendas do pão e do vinho e acontece aquilo que nós chamamos na igreja de epiclese. O gesto vem acompanhado das palavras, não é? Tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue. É o sacerdote que empresta a Jesus a sua voz, para que aquele grande mistério se realize novamente diante dos nossos olhos. Ou seja, por debaixo das aparências do pão e do vinho, nós acolhemos e comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor. Permanecem, como nos ensina a Igreja, os acidentes. Tem cheiro de pão, tem formato de pão, se você pegar, tem consistência de pão, da mesma forma o vinho, mas por debaixo das aparências, ali está o corpo e o sangue do Senhor, e disso nós não temos dúvidas. E aí, padre, eu pergunto ao senhor, depois que acontece a transubstanciação, ali agora é o corpo e sangue de Jesus, e não tem um tempo de durabilidade, não, é para sempre agora. É para sempre. O corpo e sangue de Desde Jesus. que se conserve, não é, vamos falar assim, a consistência do pão, não é? Por exemplo, se acontece de a gente encontrar uma hóstia na igreja, vamos imaginar assim, é consagrada ou não é consagrada? Né? A orientação que a gente tem, que a gente passa é que essa hóstia deve ser recolhida e colocada num copo com água para que ela perca a consistência de pão, caso seja consagrada. O senhor fala em encontrar alguma partícula, uma hóstia caída no chão, em algum estado que não esteja de uma higiene adequada. Exatamente. Né? E é também a dúvida, é uma hóstia consagrada ou é uma partícula? Né? Então, no caso de dúvida, a gente recolhe, leva para a sacristia, coloca, porque já aconteceu, né? Não apenas na igreja, mas em outros lugares, de a gente encontrar uma hóstia, e aí, como é que nós
vamos proceder? Colocamos junto com as outras hóstias consagradas? Não podemos porque não sabemos se se trata de uma hóstia consagrada. E se for? Então, no caso da dúvida, a gente recolhe e coloca dentro de um copo com água para que ela perca a consistência de pão. Se for consagrada, perdendo a consistência de pão, já não tem mais Jesus. Já sim. não é mais hóstia consagrada, né? Esse é o comportamento que a gente... Ela deixa de ser pão, então... Já não tem a presença de Nosso Senhor, né? Aí a gente joga numa água corrente, ou a gente enterra, dá um fim, né, digno para aquilo ali, né? Entendeu? Então, mas Jesus permanece na hóstia consagrada conosco. E no caso, especificamente, né, da igreja, em primeiro lugar para ser levado aos enfermos e depois para ser adorado. A primeira razão de mantermos Jesus presente no Santíssimo Sacramento em nossas igrejas, primeiro deles é levar a comunhão para os enfermos. Depois, então, a nossa adoração. Buscamos a Jesus no sacrário, nós o adoramos. Né? E essa adoração não é algo estranho, porque enquanto Jesus estava presente entre nós fisicamente, na Palestina, né? Ele era adorado, ele recebeu a adoração dos pastores, recebeu a adoração dos reis magos. Né? E quantos foram, enquanto Nosso Senhor, né, se ajoelharam diante dele e o adoraram? Esse gesto nós podemos perpetuar na igreja, e sempre foi feito assim, através desse gesto bonito da adoração. Sem dúvida, padre. E aí eu te pergunto, porque acaba que é um assunto, né, que instiga muitas dúvidas das pessoas, e muitas delas nem fazem por constrangimento, por achar que, foi ensinado a catequese e eu que não aprendi. Mas aí eu pergunto agora para o senhor, a pessoa chegou na missa atrasada. Quem chegou atrasada pode comungar ou não? Sim, a igreja nos ensina. Antes eu gostaria de dizer uma coisa, Lucas. O que é mais importante dentro da celebração da Santa Missa? Eu acho que é bom a gente ter em mente isso. Sim, às vezes as pessoas elas acreditar que ir na missa se tem como fundamento a Eucaristia, ele ir para comungar. Exatamente. E não é, né? Então, toda celebração é importante. A gente não pode fragmentar a celebração e dizer isso aqui é mais importante que aquilo. Toda celebração é importante. É claro que o momento da consagração nos toca muito. E eu vou justificar. Após a morte de Jesus, quando ele aparece aos discípulos, interessante que em todas as narrativas que a gente encontra nos evangelhos, a gente encontra essa expressão. E os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Olha que bonito. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. É claro que na hora da consagração, nosso coração é tomado de alegria pela presença do Senhor ali, né? Debaixo das aparências, do pão e do vinho, presença sacramental. Então ficamos muito felizes com a presença do Senhor entre nós. Os discípulos de Emaús, está lá, né? O coração ardia quando ouviram Jesus explicando sobre a palavra, nos instruindo através da palavra sobre a pessoa dele. Mas os seus olhos se abriram quando, chegando em Emaús, Jesus parte o pão. Então, o coração da gente sente uma alegria muito grande, né, ao saber que Jesus está próximo de nós. Mas toda a celebração da Santa Missa é importante. Desde o canto de entrada, né, quando a equipe litúrgica inicia a celebração, né, com o canto de entrada, está começando a Santa Missa, é toda ela importante, até o canto final. E aqui nós precisamos corrigir uma coisa que entre nossos fiéis, infelizmente, é muito comum. Às vezes a pessoa não fica na igreja, o padre estende a mão para dar a bênção final, a pessoa já está procurando o rumo da porta. Não, o certo seria a gente cantar o canto final da Santa Missa, sem pressa. É o meu encontro com o Pai em Cristo pelo Espírito. Tantas graças eu vou levar desse momento no meu coração, na minha vida. É o alimento que eu recebi. Agora eu chego à sua pergunta, né? A pessoa chega atrasada na missa, ela pode comungar? A igreja nos ensina que na celebração da Santa Eucaristia nos são apresentadas duas mesas, né? Ou, se quiserem, uma mesma mesa com duas modalidades de alimentos, vamos falar assim, né?
O alimento da palavra é o alimento da Eucaristia. Uma prepara para a outra e a outra nos fortalece na vivência da primeira. Entenderam? Né? Então, a gente se alimenta da palavra de Deus. Comunga a palavra de Deus. É a primeira que nós comungamos na missa. Você comunga a palavra de Deus quando é sentado, né? Você escuta a primeira leitura, que normalmente é do Antigo Testamento, dos profetas. A segunda, às vezes, é do Novo Testamento, às vezes de São Paulo. Né? Você se coloca de pé para ouvir Jesus, né? No texto do Santo Evangelho. Então, é um alimento que chega ao nosso coração, ilumina a nossa vida, né? Nos fortalece. E depois nos é proposto o banquete da Eucaristia. Encontramos nosso lugar na mesa eucarística. Então, uma pessoa que chega atrasada na missa, fica meio estranho, né? Eu não participei de um banquete em que me foi oferecida a palavra, agora eu vou participar da Eucaristia. Né? E a preparação para isso, como é que foi feita? Né? Da minha parte, da parte da igreja, me propondo a audição da palavra de Deus, o acolhimento que eu devo dar à palavra de Deus, né? E daqui nós vamos chegar a outra questão, que embora você não tenha me perguntado, mas é muito séria. Eu não vou à igreja porque eu não posso comungar. É uma expressão errada, porque Jesus não se dá apenas sacramentalmente àqueles que vão ao encontro dele na procissão da comunhão. Não vamos falar fila, na procissão da comunhão, mas todos aqueles que estão ali no recinto da igreja comungam Jesus. Em primeiro lugar... Seja de forma ali, né, na prática ou espiritualmente. Espiritualmente, exatamente. E tem mais outro elemento que a gente pode acrescentar aí, né? Se não for pela Eucaristia sacramentalmente, foi pela palavra. Então ele comungou a palavra, se alimentou da palavra. Então não pode haver essa expressão, eu não vou à igreja porque eu não posso comungar. Eu não quero ir à missa porque eu não posso comungar. Não, essa expressão não está correta. Ela tem que ser corrigida. Todos os que estão dentro da igreja participando da Santa Eucaristia comungam Jesus, quer de uma forma, quer de outra. E se ela, por acaso, padre, não tiver em dia, entre aspas, assim, com o sacramento da confissão, sim, ela pode comungar ou não? A sua pergunta é pertinente. Veja bem, nós abrimos a celebração da Santa Missa com o ato penitencial, né? E aquele ato penitencial, ele não está ali de forma a ser uma peça decorativa da celebração. Não, ele é real. Ele é real. Nós pedimos a Deus perdão. Pedimos a Deus perdão de quê? Dos pecados veniais, não é? Às vezes a gente se irrita, às vezes tem uma leve discussão, se impacienta com alguém, né? Às vezes uma ligeira desobediência, às vezes a gente emite um juízo, assim, uma coisa que não é tão ofensiva, mas não deixou de ser pecado, né? Não deixou de ser pecado. E nós chamamos a essas atitudes de pecados veniais. Então, na celebração da Santa Missa, naquele momento do ato penitencial, nós somos perdoados os nossos pecados leves, nossos pecados veniais. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamento. Isso não é brincadeira, é coisa séria, né? Depois o sacerdote, que inclusive reza com a comunidade, confessemos os nossos pecados. Até o padre participa também, né? Ele também é pecador, participa desse pedido de perdão a Deus, para que ele possa ser revestido daquela pureza exigida para a gente se aproximar da mesa da Eucaristia. Agora, é claro que os pecados mortais nos afastam sim da Santa Eucaristia, não é? Levantei uma calúnia contra a pessoa, da qual eu conhecia a inocência, fui omisso com relação a isso, né? O pecado mortal é aquele que mata Deus dentro da gente, dentro da consciência da gente. Então, para se aproximar da Santa Eucaristia, neste caso, é necessário buscar o sacramento da confissão. Até o momento a gente falou de situações que as pessoas ficam em dúvida se podem ou não comungar. Mas agora eu vou perguntar sobre excessos. A pessoa foi mais de uma vez na missa, principalmente no final de semana, no domingo. Ela pode comungar até quantas vezes? Então, a igreja, não faz muito tempo, ela abriu a possibilidade da pessoa comungar 2 vezes. Mas preste atenção, comungar 2 vezes participando da celebração da Santa Missa, né?
Por exemplo, eu participei de um culto dominical, comunguei, agora vou a missa. Não é a mesma coisa. A orientação da igreja é muito clara, é comungar 2 vezes, participando, então neste caso, de 2 celebrações. Né? 2 vezes pode, mas seria um excesso que não é recomendado pela igreja. Né? E padre, agora para encerrar nossa conversa, acho que a gente tirou algumas dúvidas, ainda tem outras, né? Mas para não estender tanto a nossa conversa, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas para uma boa vivência desse dia de Corpus Christi. Como o senhor mesmo falou, existe essa experiência de muitos cristãos da adoração ao Santíssimo, é um costume tão bonito e que pode ser também adotado principalmente nesse dia, né? Exatamente. Assim, Jesus se faz prisioneiro por amor a nós, né? No sacrário, ele está ali. E é interessante que a graça dele nos atrai a ele, né? O desejo de ir ao encontro de Jesus já é um sinal de que a graça dele está agindo no coração da gente. Assim como os reis magos foram atraídos por aquela estrela misteriosa, né? Que Santo Tomás de Aquino diz que já era o próprio Cristo que os atraía ao encontro dele, né? Também Jesus, através da sua graça, nos chama ao encontro dele. Então deveríamos nos exercitar muito na adoração. Adoração ao Santíssimo Sacramento, depois da celebração da Santa Missa, Lucas, é o ato mais agradável a Deus. Se fôssemos fazer uma escala, primeiro a Santa Missa, depois a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então deveríamos buscar muito a adoração ao nosso Senhor sacramentado. Né? E quem sabe, com a orientação dos párocos, criar um grupo de adoradores, pensou em cada paróquia, que maravilha seria isso. Então, aproveitar os grupos que já tem, estabelecer horários, né? Porque a Eucaristia é de fato o ápice da vida cristã, né? Como a igreja nos ensina. E na ordem dos sacramentos, nós a chamamos de Santíssimo, é o Santíssimo Sacramento. A igreja nos ensina que todos os sacramentos orientam para a Eucaristia, todas as nossas ações apostólicas se orientam para a Eucaristia e justificam a Eucaristia. Isso já diz para nós a importância dela para a nossa vida, para a vida da igreja. Então, como é que eu vou viver Corpus Christi? Antes de tudo, participando da Santa Missa, claro, né? Participando da Santa Missa, se possível, fazendo a minha adoração. Aonde houver a procissão, a nossa fé pede isso, né? A nossa fé pede isso. Sobretudo nós brasileiros, nós queremos extravasar um pouquinho o que está dentro de nós, mostrar o sentimento que está dentro do nosso coração. Então, onde é possível, enfeitar as ruas por onde Jesus vai passar, enfeitar a frente de nossas casas, né? Ter no coração a certeza, Jesus está passando pelas ruas da minha comunidade. Eu preciso viver este momento de graça. Imaginemos Jesus andando pelas ruas de Jerusalém e de tantos outros lugares por onde ele passou, onde ele ia, né? Alegria do povo. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar. Ele que tinha uma posição social elevada, era chefe dos cobradores de impostos. O que nós não vamos fazer vendo Jesus passar pelas nossas ruas, de frente às nossas casas? Então vivamos bem e deixemos que a graça da Eucaristia inspire as nossas palavras e os nossos atos, para que possamos entender a Eucaristia como meio eficacíssimo para vivermos uma união muito perfeita e íntima com Ele. Deixemos que a graça da Eucaristia inspire a nossa vida. Frase ótima para a gente encerrar essa conversa. Padre, novamente, muito obrigado por conversar com a gente, trazer explicações, tirar dúvidas e novamente enriquecer a nossa fé. Muito obrigado, Padre. Amém. Muito obrigado a vocês. Cresçamos no amor a Jesus na Santíssima Eucaristia. Dizia Chiara Lubich, que foi a fundadora lá dos focolares, que enquanto existir um sacrário no mundo, o homem não pode reclamar solidão. É isso. Padre, novamente, muito obrigado. Obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, outro encontro marcado. Um grande abraço.